Vamos manter de novo a mesma sistemática de 20 minutos de apresentação e deixando espaço para depois comentários. Eu acho que foi fluindo e o pessoal foi se soltando para fazer comentários e perguntas. Eu acho que foi bem importante assim, essa troca de experiências e o pessoal relatar um pouco das suas dificuldades, que eu acho que é muito nessa compartilhamento de dificuldades que a gente encontra também boas soluções, ou até identifica soluções que já existem em outros tribunais que possam se adequar à nossa realidade, enfim, ou a própria atuação mais conjunta com outros órgãos, como o MP, com próprios gestores mesmos, os próprios conselhos escolares, enfim. Então tem um caminho bastante grande que a gente pode atuar com o propósito de melhorar a educação, que eu acho que no ponto de vista de controle a gente também tem que ter em mente esse aspecto também. Então vamos passar a palavra para o colega do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que vai apresentar o programa Visita às Escolas, o senhor Marcos Vinícius Pinto da Silva, que é inspetor-geral do controle externo do TCM-RJ, com formação em licenciatura e bacharelado em História e com MPA em controle externo pela FGV. Atualmente coordena o programa de visitas às escolas do TCM do Rio. Por favor, com a sua palavra, compartilhar as experiências. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês agora um projeto que já tem 15 anos no TCM do Rio de Janeiro. É um projeto que começou quando nós fazíamos auditoria operacionais nas escolas, na educação, e nós entendemos que a auditoria operacional não era suficiente para tentar conhecer especificamente como funcionava uma unidade escolar. Então nós temos hoje no Rio de Janeiro uma inspetoria que é especializada na área de educação. Ela cuida de auditoria operacional, cuida de processo, e dentro dessa inspetoria nós temos um grupo destacado que faz esse programa de visita à escola. Esse programa é um programa que ele acontece o ano inteiro, já há 15 anos, que a gente vai conhecer como funciona a escola. Quer dizer, a gente só pode fazer uma avaliação de um gestor quando a gente conhece a dificuldade que esse gestor tem em administrar a escola dele. Então isso aqui é para vocês conhecerem um pouco a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de município, eu acho que município pequeno e tal, mas a cidade do Rio de Janeiro ele tem um orçamento para a Secretaria de Educação de 6 bilhões de reais. Esse orçamento é só para a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. Nós temos 650 mil alunos e temos 1.537 unidades escolares. É a maior rede de ensino da América Latina, é a rede do município do Rio de Janeiro. Bem, ele foi instituído pelo TCM em 2003, eu vou correr por causa do tempo, para poder atender o tempo. Os anos finais dele, de avaliação, é do 6º ao 9º ano. Ele usa técnicas de auditoria, tem a função de continuidade, a gente vem avaliando a gestão da educação desde 2008, ano a ano. Ele faz a execução de todos os contratos da educação, ou seja, se tem um contrato para ser executado naquela escola, a gente vai avaliar como ele está sendo executado. Ele pode ter temas destacados para outros trabalhos, ou seja, ele consegue detectar um tema e ele pode fazer uma auditoria operacional naquele tema específico. O relatório é por aquelas coordenadorias, que tem ali os números, e ao final do ano é feito um relatório consolidado, onde ele apresenta 61 itens, indicadores específicos para a área de educação. Bem, o nosso plano amostral, que foi elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2018, foram que nós tínhamos que visitar 195 escolas, fazer entrevista com alunos, professores e pais. Então, o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 5%. Bem, quais são as etapas? A primeira etapa é o auditor fazendo uma entrevista com a direção, onde ele vai colhendo dados do que está acontecendo naquela unidade escolar, como o tempo sem aula por disciplina, número de alunos da unidade, relação de professores lotados na unidade, relação de professores licenciados, mapa de consumo de merenda e tempo destinado ao recreio. Depois nós fazemos a entrevista separadamente com a merendeira, onde a gente analisa a qualidade dos gêneros que são entregues na unidade. No município, os gêneros são entregues na escola e a merenda é feita naquela unidade, tá? O armazenamento, o cardápio, o preparo das refeições e a ausência ou equipamentos que podem atrapalhar a merenda naquele dia ou naquela semana. Fazemos também entrevista com os professores, onde a gente avalia a condição de trabalho dele naquela unidade,
a utilização dos equipamentos dele, tudo que é comprado para efeito pedagógico, o professor que faz a avaliação. A segurança dele na escola, como ele acha a segurança, e o principal problema na unidade. Faz entrevista também com alunos do 6º, do 7º, do 8º e 9º ano, onde nós explicamos o que é recurso público, quanto foi destinado para aquela unidade escolar, seja de recurso municipal ou recurso federal, a função do Tribunal de Contas, cidadania, explicando o que é cidadania, onde ele pode fazer denúncia, como ele pode fazer denúncia, e a importância da alimentação escolar. No mesmo ato em que o aluno está sendo entrevistado, ele leva um questionário, esse é o questionário do aluno, onde ele avalia carência de professor, está faltando professor de alguma disciplina, a utilização de espaços específicos, aceitação da merenda, campanhas nutricionais, segurança, e ele dá uma nota para a unidade, e dá uma nota para a escola dele. No mesmo momento que ele está sendo entrevistado, ele recebe um envelope com porte pago já pelo tribunal, para que ele entregue em casa, para que os pais possam responder um questionário do tribunal. Esse questionário ele tem uma carta de apresentação do tribunal e um questionário de avaliação do pai na escola que o filho está estudando. É muito interessante que no início a gente entregava esse questionário fechado. Então, quando nós íamos no banheiro da unidade, a gente encontrava o questionário dentro da lata de lixo. Quando nós fomos chamar alguns alunos para saber por que estão jogando fora os questionários, eles diziam: que isso, o Tribunal de Contas está mandando a nota da minha nota para casa, então eu vou jogar fora. Então nós começamos a abrir o questionário e mostrar para eles o que tinha dentro do envelope. E a partir daí a gente não encontrou mais nenhum no lixo. Bem, nós fazemos uma avaliação de toda a estrutura física da escola. A gente verifica todos os espaços existentes na escola. A questão dos equipamentos de combate a incêndio. Desculpa, eu estou correndo por causa do tempo mesmo. Verificamos a questão da alimentação, a estrutura para alimentação, armazenamento. Bem, esse é um item muito importante na nossa visita. Chamamos de memorandos emergenciais. Quando um auditor que faz o programa de visita encontra um problema na unidade que ele interpreta que pode oferecer risco a quem está trabalhando na unidade, ele faz um memorando para o coordenador do programa, que sou eu. Quando eu recebo esse memorando, eu envio para o relator emite um ofício para a Secretaria de Educação. Ela tem 72 horas para fazer um laudo de vistoria do problema, para indicar se aquele problema tem realmente risco ou não, e apresentar a solução do problema para a gente. Nesse caso é a caixa d'água já consertada. Bem, para fazer tudo isso, nós criamos lá no tribunal um sistema chamado Sistema Estatístico de Dados. Esse sistema, ele tem num tablet, que a gente faz a visita com esse material no tablet, onde todas as informações são colocadas dentro do tablet. Esse sistema, ele é possível armazenar tudo que a gente encontra dentro da unidade escolar durante os anos. Então, desde 2008 a 2019. E ele faz, vocês podem ver do lado esquerdo ali, ele faz uma avaliação da infraestrutura da escola. Ele pode considerar a escola boa, razoável, razoável com risco e precária. Como ele faz isso? Dentro do sistema, nós elencamos todos os problemas que nós podíamos encontrar dentro de uma unidade escolar. Atrás desses problemas, nós pontuamos cada um deles. Então, quando o técnico visita a escola, ele assinala cada problema que ele está vendo. Imediatamente, através do tablet, ele tira a foto do problema, cria a legenda, e o sistema vai calculando quantos pontos aquela escola perdeu. E com isso ele classifica a escola como infraestrutura precária, razoável, razoável com risco ou boa. E ele armazena todas as fotos que foram tiradas naquela unidade. Bem, esse sistema permite que ao final do ano a gente possa fazer indicadores na área de educação. Então aqui nós temos alguns. Condição estrutural das escolas, grau de instrução do responsável pela maior renda da família, tempo sem aula por disciplina. Na verdade, são 61 indicadores. Bem, aqui rapidamente a gente tem alguns resultados
desse programa ao longo dos anos, né? Por incrível que pareça, aquele do lado esquerdo era a pia, onde era feita a merenda escolar dos alunos. Depois foi transformado naquele refeitório. Bem, eu não vou passar aqui, são depoimentos de diretoras sobre a importância desse trabalho para elas. E aqui vamos controle social. Ainda tem tempo? Eu corri para chegar até aí. Bem, controle social. O tribunal, desde 2003, entende que todos os resultados desse programa, eles têm que ter publicidade. Então, na página do tribunal, a gente publica automaticamente, depois que a visita é aprovada, todos os relatórios mostrando o que foi encontrado durante essa visita. Nós também temos, desde 2015, um aplicativo onde o aluno, o professor, pai, o responsável, qualquer um, pode verificar todo o programa de visita, os resultados que foram feitos, o tipo de visita e, principalmente, ele pode fazer uma demanda para o tribunal através desse aplicativo. Ele fotografa, escreve e manda a demanda para o tribunal. Qual o diferencial desse aplicativo para a gente? É que qualquer demanda que chegue ao tribunal, ela é respondida pelo técnico, pelo auditor. Se ele se identificar com um telefone, nós vamos ligar para essa pessoa para saber e dar o andamento do processo que está acontecendo. Eu conto isso, alguns já devem ter conhecido isso, que existe uma determinação que nenhuma demanda seja considerada uma demanda de baixo, né? Baixo escalão. Ou seja, um aluno uma vez escreveu dizendo o seguinte: meu professor de matemática me deu nota baixa. O auditor ligou para a casa dele, se identificou, falou: você é o senhor Jorge e tal? Sim. Foi você que escreveu para o tribunal? Sim, meu professor me deu nota baixa. Olha, você precisa estudar mais. Então, nenhuma demanda de qualquer cidadão fica sem a resposta do tribunal. Além disso, a gente faz todos os resultados através do georreferenciamento na página do tribunal. Aquelas casinhas ali, as cores representam: vermelho, escola em situação de infraestrutura precária; amarelo, razoável com risco, e assim vai. Se você clicar em cada escolinha daquela aqui, em cada casinha, vai abrir ali qual o recurso que foi destinado para aquela escola no ano, quantos professores tem, todas as informações que foram colhidas dentro da visita estarão ali. Bem, intensificando as ações de controle social, né? O TCM promoveu um encontro sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDA. A gente faz um controle, junto com o Conselho de Escolas, Comunidades, para saber a aplicação do dinheiro PDDA. Para que a gente soubesse como deveríamos fazer isso, nós convidamos o responsável, o criador do PDDA, para que ele fosse no tribunal, para capacitar os auditores do tribunal. Nós abrimos também, esse pessoal todo que está ali, são os responsáveis da Secretaria de Educação pelo PDDA no município. Depois disso, nós fizemos a capacitação de todo o Conselho de Escola Comunidade do Rio de Janeiro. Bem, esse é um novo projeto do TCMRJ. Agora eu posso dar uma pausa. Bem, nós temos lá dentro do TCM a ideia que para uma escola ser boa, nós precisamos reforçar os indivíduos que estão trabalhando na escola. Então a gente tenta reforçar, ampliar, dar força para o diretor da escola, o professor, o aluno, o coordenador. E agora nós resolvemos fazer também um reforço, né, empoderamento do Grêmio escolar. Quem é do meu tempo, né, muito tempo atrás, sabe qual era a importância do Grêmio numa escola, né? Ele é o representante de todos os alunos. Ele é o representante político dos alunos dentro da escola. Então o tribunal, ele fez uma entrevista com 20 grêmios de 20 unidades, selecionou 8 grêmios e nós estamos cedendo um tablet com um programa desenvolvido pelo tribunal para que esse grêmio acompanhe online as obras que vão ser realizadas naquela escola. Então hoje o Grêmio ele está acompanhando obras numa faixa de 10 milhões de reais,
Aqui vocês estão vendo alguns grêmios que foram escolhidos, que foram ao tribunal receber a certificação de participação do projeto, com a secretária de Educação e os vereadores da Câmara Municipal. Estou ainda no tempo? Estou correndo, mas estou no tempo. Porque assim vai ser um modo da gente mostrar pro pessoal da escola uma forma que a gente pode fiscalizar a escola de um jeito bom. Assim, comunicar ao pessoal do Tribunal de Contas uma forma que a gente está fiscalizando a escola e contar para eles como é que isso está acontecendo. Acho também muito importante, porque a gente vai mostrando tudo que a escola precisa melhorar através do tablet. Eu acho também uma forma muito positiva da gente poder começar a criar responsabilidade para poder ajudar o tribunal. Aqui vocês estão vendo aqui do lado esquerdo a entrega do tablet numa unidade escolar. O evento foi o pessoal da Secretaria de Educação. Aqui vocês, do outro lado, vocês estão vendo os técnicos do tribunal fazendo a capacitação dos alunos para a utilização do tablet. Tá? Aqui são as telas do tablet, ou seja, quando aquela escola que foi selecionada, o tribunal constatou que teria obras, os auditores que fazem um programa de visita pegaram todo o escopo da obra, analisaram todos os escopos, tiraram fotos daquilo que os alunos poderiam fazer como vistoria. Então as fotos já estão dentro do sistema. Quando o sistema é liberado para eles fazerem a fiscalização, eles vão em cada foto, verificam a janela da sala tal, eles vão lá e fotografam e assinalam. Nada realizado em andamento ou resolvido. Enquanto isso, o tribunal está fazendo análise daquela obra. Então a gente faz o acompanhamento online do que está acontecendo. Esse é um projeto que está começando agora, foi lançado agora no mês de julho, e a gente já está tendo muito sucesso na resposta dos alunos. Aqui, os trabalhos já começaram. Então são alunos fotografando problemas e obras que foram realizadas na escola. A gente tem ali uma pequenininha, uma cidadã fiscalizadora, com 10 anos de idade, já fazendo o trabalho dela de fiscal. Bem, aqui são alguns dados institucionais que o tribunal, esse trabalho sofreu com destaque. Aqui são os convênios que nós já fizemos com vários TCs, destaques. Então eu corri, eu acho que eu fiquei bem dentro do tempo. Eu queria dizer o seguinte, que esse trabalho ele já está com 15 anos. É um trabalho hoje eu posso dizer, de grande ajuda para a Secretaria de Educação, grande ajuda para professor. Nós não temos problemas de comunicação com os professores, com os diretores, muito pelo contrário. Somos muito bem recebidos. No início, nós recebemos muitas ligações para que a gente pudesse ir nas escolas, e isso é um momento de muita alegria quando as pessoas entendem que o Tribunal de Contas, quando ele vai na unidade escolar, ele está ali para ajudar, para melhorar, porque eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente tem um único objetivo, que é melhorar a condição da escola. Só para vocês terem uma ideia, contar aqui rapidinho um fato muito importante, muita gente já deve ter ouvido eu contar esse fato. Nós, quando fizemos a entrevista com os pais, nós recebemos dentro daquele envelope um bilhete de um pai que dizia o seguinte: minha filha é cadeirante. Só para vocês verem como o mínimo detalhe é importante. Minha filha é cadeirante e quando ela vai entrar na escola, a escola, em vez de abrir os 2 portões, só abre um. Então, quando ela vai entrar na parte da tarde, os alunos da parte da manhã estão saindo e derrubam a cadeira dela. Eu já pedi para a escola, eu já pedi para a Secretaria de Educação e nada é resolvido. Um auditor ligou para a escola, pediu à diretora que abrisse o portão, simples, fato muito simples. A diretora abriu o portão. No ano seguinte, alguns meses depois, nós voltamos na escola, fizemos a entrevista com os alunos e acabamos de falar aquele negócio de ouvidoria, como pode se fazer a comunicação, e uma aluna levantou o braço e disse o seguinte: pode confiar neles. A primeira coisa que eu fiz foi olhar se era a pessoa que usava a cadeira, e não era. E aí eu disse: muito obrigado, tá certo. Aí ela falou assim: o meu pai gostaria de falar com você no final do dia, pode ser? Eu falei: claro. Quando o pai dela chegou, o pai dela me deu um abraço.
e disse o seguinte: muito obrigado por vocês terem me ouvido, eu sou o pai da cadeirante. Eu conto essa história para nós que somos auditores, porque essa é uma história que me emociona demais. Porque naquele dia que eu recebi aquele abraço daquele pai, eu entendi meu trabalho. E eu tinha 33 anos de tribunal. Em 33 anos, naquele dia, eu entendi por que eu era auditor. Porque eu estava ali para tentar resolver o problema de uma pessoa. Então, o conselho que eu dou para quem trabalha comigo e para as outras pessoas é que nenhuma demanda que vem de alguém pode ser tratada com a gente como uma demanda pequena. Quem faz essa demanda para vocês, para o tribunal, essa demanda, o tribunal, foi a última etapa, foi a última instância que ela está pedindo. Então ouçam, vamos deixar de ser um pouco auditor de números e vamos ser auditores de pessoas. É isso que faz com que a gente seja melhor. Então é isso que faz com que esse programa, pelo menos no Rio de Janeiro, seja um programa de controle social. Porque ele faz com que nós, auditores, entendemos para que nós servimos. É para servir ao cidadão. Então, muito obrigado. Hein? Vamos lá, que agora então mais outro trabalho que tem tido bastante resultado e tem sido adotado também por outros tribunais, mas não vou estender porque eles vão nos reportar sobre isso. São os colegas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o programa Na Ponta do Lápis. Vou citar os palestrantes, então, que é o conselheiro Cláudio Couto Terrão, graduou-se em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, e em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Foi professor do curso de Direito da Faculdade dos Guararapes, Pernambuco, nas cadeiras de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Em 31 de janeiro de 2008, passou a integrar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, tendo permanecido até julho de 2008, quando tomou posse e entrou em exercício no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mestrando em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Também, ambos para apresentar, a Naila Garcia Murte, é advogada, graduada em Pedagogia, especialista em Orientação Educacional e Literatura Espanhola, dedicou-se à orientação educacional e supervisão pedagógica no ensino fundamental e médio por mais de 30 anos, foi professora de língua espanhola, coautora de livros didáticos e formadora de novos professores. Contribuiu na concepção e vem coordenando o programa Na Ponta do Lápis desde 2017, atualmente é diretora da Escola de Contas e Capacitação Pedro Aleixo, do TCE Minas Gerais. Por favor, venham e nos compartilhem dessa grata experiência de vocês. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Já havia falado que nós temos algo em comum aqui, que é a nossa ansiedade, como já foi falado por muitos, em sair de uma atuação voltada para apreciação de números e efetivamente começarmos a trabalhar naquilo que interessa à sociedade, que são os resultados dos serviços públicos, a qualidade do serviço público. O Marquinho, ele está muito triste hoje porque o Flamengo perdeu 2-0, mas falo para ele que a alegria tristeza de um, alegria de outro, eu sou vascaíno. Mas eu fico alegre o ano inteiro, só um mês mais ou menos. Mas o Marquinho acabou de nos apresentar aqui a experiência do Rio de Janeiro, e é importante fazer essa referência, porque foi exatamente bebendo dessa fonte, ou seja, conhecendo esse trabalho lá do Rio de Janeiro, que nós tivemos, a palavra a intenção de estabelecer um desafio para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Quando eu conheci essa ferramenta do Rio de Janeiro, se não me engano, lá em 2003, 2015, já era conselheiro, eu fiquei realmente impressionado, porque eles já tinham essa ferramenta do georreferenciamento, e eu me perguntei, puxa vida, como é possível um estado como o estado de Minas Gerais,
em que nós temos 853 municípios, né, fora o Estado, desenvolver algo assemelhado ao que eles já conseguiram. Dentro dessa lógica, quando tivemos a oportunidade de assumir a presidência do tribunal em 2017, a palavra é, colocamos esse desafio em prática, em curso. Primeiro, no sentido de não havia ainda no modelo brasileiro nenhum tipo de atuação dessa natureza, de efetivamente priorizar a função de educação, sem, evidentemente, descuidar de todas as demais funções que nós precisamos controlar. Então, como coordenar esse processo? Nós temos o segmento de engenharia, o segmento de licitações e assim sucessivamente. Então, nós pensamos em trabalhar todos esses segmentos fazendo um corte pela função. Ou seja, passamos 2 anos trabalhando quase que prioritariamente essa função tão especial que é a função da educação. Com que objetivo? O objetivo de plantar semente. Porque nós sabemos também que educação é um processo que só nos demonstra o resultado no longo prazo. Não se consegue modificar absolutamente nada num projeto de 1 ano, 2 anos. E aqui eu quero relatar que fico muito feliz, por exemplo, em ter compartilhado já dessas experiências. Estava conversando aqui com o Vinícius, dizendo como é importante isso, porque a vontade que dá é de fazer uma grande mistura, trazer tudo isso e colocar em prática no nosso tribunal. Vimos aqui já uma metodologia de trabalho pronta, né, com matriz de risco, elaborada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. O Gerson, que já está trabalhando esse projeto sob uma perspectiva de longo prazo, com um planejamento consolidado, com metas a ser alcançadas. Tudo isso pode ser tranquilamente inserido nesse nosso projeto. Vimos aqui a experiência do Gilson em relação à questão do precatório Fundeb. Ou seja, são experiências já consolidadas que podem ser tranquilamente levadas para os respectivos tribunais para que nós possamos fazer um trabalho ainda melhor nessa área. Mas com base nesse processo todo, especialmente nessa experiência do Rio, nós então desenvolvemos esse projeto na ponta do lápis, pautado em 3 vertentes. A primeira vertente, formação; a segunda vertente, fiscalização; e a terceira vertente, gestão. E vou falar de cada uma delas. Primeira vertente, formação. Essa vertente ela foi desenvolvida em duas dimensões, vamos dizer assim: a dimensão externa e a dimensão interna. Já se falou também aqui, o Gerson inclusive falou sobre essa perspectiva de trazer a equipe do tribunal, né? Ou seja, orientar os servidores, motivar os servidores e preparar os servidores para o ambiente em que eles iam trabalhar, sobre a matéria sobre a qual nós iríamos nos debruçar. Será certamente o próximo slide aí. E o segundo foco foi o trabalho externo, ou seja, de capacitar os gestores, e isso é muito importante, capacitar os gestores sobre essas mesmas matérias. Nós temos aí alguns dados sobre essa apresentação: 4.459 pessoas presentes nesses eventos, né? Ali distribuído por diversos cidades-centros, se não me engano foram 10, não é isso? Né? 13 cidades-centros, porque o estado de Minas é muito grande, como disse, 853 municípios, e nós mudamos também um pouco o foco das pessoas que estavam participando desse processo, porque antes eram pessoas muito voltadas à área do direito, da contabilidade, e neste perfil nós trouxemos secretários de educação, professores, alunos, pais de alunos, ou seja, mudamos também um pouco o público a ser
preparados, né, ou formados em relação à atuação que o tribunal desenvolveria em 2 anos. Dentro ainda da formação, tivemos a oportunidade de fazer o primeiro CINED, foi lá em Minas Gerais, né? O Projeto Conhecer, desenvolveu o Projeto Conhecer. Esse Projeto Conhecer também se pauta em visitas às escolas, né? Aliás, um projeto bastante interessante, porque a ideia era dialogar diretamente com os alunos, né, e com os professores. E depois eu vou contar um pouquinho da minha própria história de vida, para, de alguma forma, falar como foi enriquecedor para mim comparecer a muitos desses eventos. Tivemos aí o encontro de conselheiros, um público bem específico. E aí eu gostaria até que a Naila falasse um pouquinho sobre esse encontro de conselheiros que houve lá no âmbito do tribunal. Por favor, Maria. Eu acho que vale... Boa tarde a todos. Eu acho que vale a pena comentar como que é importante esse momento no qual o tribunal se aproxima dos conselhos municipais de educação, do conselho do Fundeb, do conselho de alimentação escolar. Não é? Foi muito gratificante que nós fizemos um projeto piloto em janeiro de 2018 para verificar o nível de interesse e verificar o desejo das pessoas de acesso às informações já disponibilizadas pelo tribunal. E foi assim impressionante para a gente como que os conselheiros ficaram maravilhados, porque na grande maioria das vezes esses conselheiros, eles sequer sabem a função importante que eles desempenham no sentido da fiscalização lá na ponta, não é? Lá nas escolas. Eles, por vezes, eles ficam buscando informações, não é, do executivo, informações que eles não sabem que eles podem requisitar, mas simultaneamente que essas informações já estão disponíveis na página do tribunal. A gente vai falar mais no final sobre essa disponibilização, não é, para os conselheiros. Realizamos o Encontro Mineiro de Conselheiros em setembro de 2018 e o sucesso foi tão grande que já está agendado dia 23 de setembro de 2019 o segundo Encontro de Conselheiros de Educação. Pronto, isso ainda na versão de formação externa, que nós chamamos. Dentro ainda da versão formação, desenvolvemos uma edição especial da revista do Tribunal de Contas, com temas todos eles relacionados à educação. Então aí é uma fonte bastante interessante, de jurisprudência, de normas, etc. E antes de passar para a questão da fiscalização, aqui uma informação interessante dessas formações externas. A Naila, como boa pedagoga, né, ela sempre começava as apresentações indagando aos professores e secretários quem tinha o conhecimento sobre o Plano Nacional de Educação. E realmente era impactante perceber num volume expressivo de pessoas da área a quantidade de pessoas que tinham essa informação. Eram o quê? Uns 30%? Talvez isso, no máximo 30% do público presente, qualificado, estamos falando de professores, prefeitos, secretários, que tinham conhecimento sobre o Plano Nacional de Educação. E aí ela, como boa professora, instigava. Tudo bem, tem conhecimento, mas chegar a ler o de... Eu uso a expressão também, cabo a rabo, o plano? Ninguém. É difícil. Então, esse é um dado interessante para demonstrar como é importante esse papel pedagógico do tribunal. Até para estimular aquilo que é o óbvio ululante. Né? Não, é o modelo certo. Mas passando então para a segunda dimensão, que é a dimensão da fiscalização, nós também, olha o quadro do Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, e nós conseguimos, esse verde aí, fazer um trabalho nesses 2 anos de razoável abrangência, né, com fiscalização, tanto com auditorias operacionais como auditorias de conformidade. Eu também vou pedir que a Naila fale um pouco sobre essas auditorias
e depois eu vou fazer alguns comentários. Quero comentar bem rapidamente que todas as vezes que a gente fazia essa pergunta sobre o Plano Nacional de Educação, eu acho que vale a pena a gente comentar que os educadores, nas suas formações na escola, não é? Na grande maioria das vezes, os educadores eles aprendem muito sobre didática, sobre metodologia, mas os educadores eles são alijados do processo de decisão, do processo político de decisão da política pública de educação. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas elas não interagem. E nos encontros técnicos que aconteceram no ano de 2017, 2018, os educadores eles se sentiram extremamente, não é, contemplados pelo fato de terem sido convidados pelo Tribunal de Contas do Estado, prestigiados, e vale dizer que muitos deles jamais ouviram falar sobre o Tribunal de Contas. Então, de repente, a Corte de Contas convidar o educador para vir mostrar, não é, sensibilizar esse educador como que a participação dele social é fundamental para a alteração do quadro da educação brasileira, isso eu acho que vale a pena a gente comentar. Sabe, a gente precisa trazer os educadores para o processo de decisão e de conhecimento da política pública de educação. Agora, sobre as auditorias, não é? Nós realizamos aí auditorias na educação infantil, no ensino fundamental. Impressionante a gente verificar que antes mesmo do relatório da auditoria estar pronto, nós já recebíamos retornos positivos da escola. Quantos foram os secretários que falaram, olha, eu já estava com essa pauta na mão há anos, não é? E o prefeito não me dava atenção, ou o secretário da Fazenda, porque na grande maioria das vezes os secretários de educação não são, não é, os ordenadores de despesa. Quantas vezes a gente escutou, foi o tribunal chegar na cidade para que o recurso fosse liberado. Então, na grande maioria das vezes, os diretores eles falavam, não, peraí que tem isso aqui que você não viu e a gente quer mostrar. Né? Olha como é que está o banheiro das pessoas com mobilidade reduzida. Né? Então, até aquilo que porventura não era foco da auditoria, o próprio diretor considerava, não é, o tribunal como um parceiro nessa possibilidade de avançar nas auditorias. Bom, é isso. Bom, aí volta a questão da comunicação. A secretária certamente não irá mais dizer que sofreu, porque deve ser um sofrimento, uma auditoria, mas ter o prazer de receber, né, a visita do Tribunal de Contas. Muito bem. E aí são as auditorias de conformidade. São diversas aqui alguns exemplos em relação à merenda escolar, transporte escolar, as caixas escolares municipais e as caixas escolares estaduais. Em relação a essas caixas, é importante fazer aqui um recorte do quanto, de fato, nós temos boas ideias, mas que essas ideias elas não refletem uma boa prática. Por exemplo, a questão da descentralização dos recursos seria, evidentemente, um grande passo para minimizar a crítica que foi feita hoje, inclusive pelo professor, no que diz respeito à autonomia dos diretores para resolver problemas, não só problemas pequenos, mas problemas importantes das suas unidades escolares. Só que, lamentavelmente, isso não tem funcionado muito bem, porque também, infelizmente, os administradores municipais e, diga-se de passagem, o próprio administrador do Estado, o governo do Estado, ele não consegue colocar em prática de forma adequada essa política descentralizadora e democrática, né, que poderia funcionar muito bem, poderia dar um grande up em relação, sobretudo, à infraestrutura das escolas. Né? E só um detalhe, para vocês terem uma ideia, nós identificamos no âmbito do Estado de Minas Gerais mais de 150 mil, se não me engano, prestações de contas ainda não cumpridas, não encerradas, da ordem de 3,5 bilhões de reais. O que de alguma maneira também nos impõe a necessidade de observar criações de processos de trabalho e instrumentos tecnológicos
a facilitar esse processo. Nós mesmos, controladores, precisamos de alguma forma construir prestações de contas mais acessíveis, mais pragmáticas, menos burocráticas. Ou seja, nós precisamos acreditar mais no princípio da confiança e olhar não o processo em si, mas também o resultado. Isso é fundamental, senão esse processo fabuloso, que é um processo democrático de descentralização dos recursos, ele não vai funcionar. 3,5 bilhões de reais. Aqui alguns resultados dessas inspeções, auditorias, né? E o foco nosso em relação à infraestrutura, mobiliário, equipamentos. E aqui também foi falado pelo Marquinho das questões emergenciais, ele mostrou o exemplo da caixa d'água, e nós tivemos um problema muito sério lá em Minas Gerais, dentre um universo expressivo de escolas relacionadas a questões, vou mais uma vez dizer aqui, basilares. O que nós identificamos? Que a maioria das escolas de Minas Gerais, estado e município, não tinham sequer as condições mínimas de combate a incêndio. E isso num estado em que houve uma tragédia que repercutiu nacionalmente, que foi aquele incêndio da creche. E na semana em que nós estávamos para divulgar esse resultado, houve incêndio numa escola, salvo engano, em Salinas. Graças a Deus, sem nenhuma vítima. Sem nenhuma vítima. Então nós fizemos a reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros, porque obviamente se impacta no aspecto político, a imprensa também explora isso, tem que explorar, porque a imprensa é um grande controlador social também. Fizemos uma reunião com o comandante do governo e ele estabeleceu aí um plano de ação. Veja, um plano de ação porque nós estamos falando de conformidade, mas é um processo histórico. Não havia naquele momento sequer recursos para desenvolver um projeto adequado para o combate a incêndio. Então fizemos um contato, o comandante do Corpo de Bombeiros ele desenvolveu um projeto e esse projeto foi então apresentado para o Tribunal de Contas. Veja, o resultado imediato de uma ação dessa natureza. Aí a questão do cumprimento de metas, isso já foi falado aqui em relação à apresentação do Gerson, né? Eu acho que também em relação ao Vinícius e o Ciro, não é isso? E o Ciro, então acho que também dá para a gente pular. Aqui ainda a fiscalização, acho que eu vou pular também, né? E aí vem a parte que eu acho a parte mais interessante desse projeto, porque aqui é que muda sensivelmente o nosso foco de atuação, que é a questão da gestão em si. Antes de entrar no ponto de lápis. O que eu quero dizer em relação à gestão em si? A nossa mudança, a nossa perspectiva de mudança era de uma gestão compartilhada de controle. E eu estava conversando isso aqui com o pessoal da Bahia, que levantou o que fazer com a questão das auditorias operacionais. A nossa intenção era mesclar o controle social, através do próximo instrumento que eu vou falar, que é o aplicativo na ponta do lápis, me fala do tempo, tá? Com diagnósticos para os gestores municipais, sem que nós tivéssemos tribunais de contas que enfrentar um processo histórico aí eu vou usar uma expressão que me parece apropriada, de caos na gestão da administração, porque, lamentavelmente, nós não temos atingido a qualidade do serviço que nós poderíamos atingir com os recursos que temos. É necessário mais recursos? É uma discussão política, eu penso que sim, mas eu acho que ainda há um descompasso, e isso ficou muito claro aqui, desde o planejamento elementar, né, que é o de um projeto de leis orçamentárias, até a execução desse projeto e transformação disso em resultados. Pois bem, qual foi então a ideia que nós tivemos? Transformar o que era feito lá no Rio de Janeiro numa relação de 1 para 1, que eu chamo, ou seja, nós temos um município fazendo a gestão de controle numa secretaria, e a secretaria numa relação de 1 para N para as unidades escolares. E aí eu falei assim, puxa vida, eu tenho que de alguma forma, nós precisamos de alguma forma
pegar essa experiência e transformar para essa realidade do Brasil, que é bem complexa. Lá no Rio de Janeiro tem muitas escolas, mas é muito mais fácil você determinar uma relação com um secretário do que você trabalhar um universo de diversos secretários com diversos planos municipais de educação e assim sucessivamente. E aí a ideia de se trabalhar com o gestor sob a perspectiva do diagnóstico e sob a perspectiva da confiança de que é ele que tem que resolver os problemas identificados pelo controle social. Ele é que tem que ser a primeira salvaguarda desse processo. Cabe ao Tribunal de Contas trabalhar no que eu chamo de metacontrole, ou seja, naquilo que não for solucionado dentro de um prazo autodeterminado pelo próprio gestor. E aí vem a história do aplicativo na ponta do lápis. Porque quando eu fiz essa visita, eu pensei, poxa, e essa ferramenta que foi utilizada aqui, apresentada pelo Marquinhos, utilizada lá no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ela pode ser uma ferramenta essencial nesse processo. Por quê? Ela pode misturar o controle social, coordenando essa demanda com o gestor, através dos feedbacks necessários, relatos ou relatórios, e deixando o Tribunal de Contas exatamente naquela linha de atuação do filtro, ou seja, daquilo que residualmente não for solucionado pelo gestor. E mais do que isso, nós precisamos também produzir os diagnósticos necessários para que o gestor conheça suas dificuldades, e não é só dele, daquela gestão, como eu disse, é um processo histórico, para que ele possa fazer também uma autogestão, um plano de ação factível, de tal maneira que ele possa, se não resolver o problema de todo um passado, pelo menos resolver aquilo que está ao seu alcance. Aí entra a história do aplicativo, que é o aplicativo na ponta do lápis. Perfil assemelhado, porque a fonte evidentemente foi do Rio de Janeiro, assemelhado do Rio de Janeiro, mas em que consiste o aplicativo? O aplicativo consiste em uma seleção de perfis, né, um cadastramento, em que você pode se cadastrar como cidadão ou gestor. O gestor ali, ele é cadastrado como diretor da escola, secretário, prefeito, ok? Ou cidadão. Enfim, aí é coisa simples, as mídias sociais, é como fazer esse link de utilização, né, o cadastro. Aí pode utilizar as mídias, Facebook, Google, etc. Ou criar uma senha, uma conta. Aqui, o perfil de cidadão, login, senha para acessar. E aí uma parte interessante, que são os perfis dos usuários. Nós criamos ali alunos, pais, professores, funcionários e outros. Veja que o universo do público qualificado é bem detalhado e tem uma razão de ser, porque como esse público nós rotulamos de qualificado, as demandas desse público ele tem um peso maior, ou seja, o peso de uma demanda, de uma reclamação, denúncia, nós utilizamos relato para minimizar, para não ser um sofrer, passa a ser relato. De um relato, o professor ele vai ter um peso, evidentemente, na atuação da solução do problema. E um detalhe, embora o aplicativo exija, obviamente, a identificação dessas pessoas que estão fazendo o cadastro, no momento em que esse relato é passado para os respectivos gestores, porque todos têm simultaneamente acesso a todas essas informações, são simultâneas, o diretor, o secretário, o prefeito e o Tribunal de Contas, só vai aparecer o perfil em que ele se cadastrou, aluno, professor, funcionário ou cidadão, de tal maneira a manter uma relativa condição de anonimidade, ou seja, vai ficar reservado àquele que fez o relato. Aí o padrão, enfim, CPF, nome, etc. E aqui a base principal. Consiste em praticamente 3 entradas, uma entrada de questionários, né, em que há uma série de questões normalmente trabalhada dentro de um processo binário, ou terciário no máximo, para facilitar depois o tratamento dessas informações. Eu vou mostrar mais para frente. A questão do relato
e o acompanhamento de soluções. Aqui nós estamos falando de controle social puro. Aqui é controle social puro. Questionários. Os questionários, então, eles abrangem uma série de itens de infraestrutura, porque o que nos interessa em relação a esse aplicativo é exatamente conhecer aquela infraestrutura básica que pode sim, e isso não temos a menor dúvida, porque já há diversos estudos nesse sentido, como, por exemplo, merenda escolar, a infraestrutura física da escola, etc., influenciar na qualidade do serviço. Então, tá aí, são diversos pontos. Banheiro, biblioteca, laboratório, material didático, sala de informática, sala de aula, segurança. Tendo a referência do refeitório ali, por exemplo. Da mesma maneira, nós temos refeitório da escola, possui cadeiras, mesas, talheres, alimentação, aí tem todos os dias, às vezes nunca, 3 bases de referência, né? E assim vai. Limpo todo dia? Tem ali. Claro que a maioria dessas perguntas são, como falei, binárias, para ficar mais fácil o tratamento posterior. E aí vem a parte do relato, né? Da mesma maneira, o relato é bem semelhante ao que foi mostrado aqui no programa de visita às escolas. Por exemplo, ali, abastecimento, acessibilidade, tem o item aluno fora da escola, é importante, porque isso pode ajudar na captura ativa em relação a isso, ou inclusive fizemos um trabalho com o Ministério Público do Trabalho, já que eles têm uma área de atuação no trabalho infantil, e isso pode ser muito útil para eles, para fazer esse cadastramento, né? Mas vamos lá. Então vamos aqui, biblioteca, por exemplo. A biblioteca tem diversos itens. Acabamento, biblioteca, computadores, internet, iluminação e assim vai. Acabamento, por exemplo, ali nós estamos seguindo um passo a passo no relato. Janela. A pessoa pode ir lá, da mesma maneira, tirar uma foto, fazer um comentário. O aluno aí tirou uma foto da janela quebrada, fez um comentário abaixo, concluiu, voltou para o menu principal. E aqui entra o acompanhamento das soluções. Aqui é praticamente um passo a passo de ouvidoria. Interessante, né? Então fica o acompanhamento das soluções. Por quê? Esses relatos, eles são encaminhados para os diretores, como eu falei. Os diretores, eles precisam fazer um filtro. Esse filtro é interessante, porque, sobretudo porque, como nós temos acesso de alunos jovens, podem... às vezes adultos também, né? Podem mandar fotografias que não são relacionadas à educação, uma pornografia, por exemplo, e aí o próprio diretor ele pode filtrar, dizendo, não, isso não tem nada a ver com a questão da escola. Detalhe, cada vez que ele inibe uma informação dessa natureza, o Tribunal de Contas, obviamente, tem essa sinalização, vai fazer uma segunda análise sobre esse processo que foi por ele expurgado, para saber se há pertinência ou não. Se houver pertinência, nós vamos dizer, não, há pertinência sim, e o processo retorna para um planejamento de solução. Aí vem aqui as soluções dos relatos. Então tem diversas aí, ó. Resolvido, em andamento, em análise, nós estamos na visão do, por exemplo, aluno, tá certo? Do cidadão, aqui no caso um aluno. Resolvido, em andamento, em análise, em validação é isso que eu acabei de falar, né? Em atraso. Aqui, o tipo de relato por escola, aluno fora da escola, então tem 9 relatos, laboratório de informática, 1 relato, biblioteca, ou seja, o diretor ele tem condições de fazer a gestão de todos os relatos daquela unidade escolar. Aí, no caso, aí, a janela, ele entra no relato, ele estabelece, inclusive, um prazo para a solução desse problema. Esse prazo é sinalizado pelo aplicativo. Por isso que entra aquela questão ali, se está em atraso, se não está em atraso, né? E aí ele pode, depois de solucionar o problema, pode não, deve tirar uma foto também da solução e colocar no aplicativo. Muito bem. Passar aqui. Ah, não. Aí está ali no nosso ícone ali, na ponta do lápis, eu vou passar isso aqui. Ali é a área que o gestor, tá? Eu vou só para explicar, ali é a área que o gestor das escolas, os diretores, secretários, etc., podem acessar para ter, aí sim, ele acesso à parte de gestão do aplicativo. Também vai haver um cadastro dele, etc., e tem seleção por município, né, estado, e aí aqui é um quadro já de gestão
de todos esses questionários e relatos vinculados àquela unidade escolar. Esse quadro também é multinível, ou seja, o diretor tem visão da escola dele, o secretário tem visão de todas as escolas municipais daquele âmbito territorial, o Estado do Estado, né, e o Tribunal de Contas de todos. Aí são referências, né, por exemplo, refeitório, como é que está o padrão de satisfação, sala de aula, esse produto decorre do questionário, por exemplo, já para que ele possa fazer, inclusive, um planejamento quanto à gestão. O que está provocando mais satisfação, por exemplo, dos alunos? Ele pode fazer uma gestão direcionada a isso. Aqui, por escola, são diversos os, enfim, relatórios. Por escola, a quantidade de relatos que tem ali, ó, Escola Municipal Geral dos Santos, quantidade 37, assim sucessivamente. É uma visão que o Tribunal de Contas, o secretário, por exemplo, pode ter. Né? Aí são vários tipos de seleções, eu vou avançar, tá certo? A imagem, enfim, vou avançar um pouquinho aqui para chegar no que interessa. E aqui, o resultado, porque o tempo parece estar esgotado, né? Por isso que eu avancei. Eu estou de olho aqui, mas o olho está lá também. E aqui o resultado desses 2 anos de trabalho, todo ele praticamente direcionado à área de educação, em diversas, aqui a palavra transversal, em diversas funções que o tribunal precisa desenvolver, como eu falei, desde a área de engenharia, que foi vocacionada e direcionada para verificar, por exemplo, a questão das escolas, como estavam as obras das escolas, obras paradas, etc., etc., né? O resultado desses 2 anos encontra-se aqui nesse relatório, na ponta do lápis. Temos já, eu não sei se foi passado para todos, pronto, um QR Code aqui que é fácil o acesso, mas agora eu vou falar um pouquinho, me permita para concluir, tá certo? Primeiro, dizer que houve uma falha na minha apresentação e meu currículo está incompleto. E eu gosto sempre de falar sobre essa parte do meu currículo que, especialmente, eu diria, foi um dos fatores fundamentais para mim, no sentido de ter a educação como referência e pautar a educação na oportunidade que tivemos de estar à frente do Tribunal de Contas como prioridade. É porque, dentre essas diversas coisas que eu já fiz, eu comecei a minha vida profissional, por assim dizer, porque eu fui menino de rua no Rio de Janeiro, literalmente menino de rua no Rio de Janeiro, e é por isso o meu encantamento com o projeto lá do Thies, do Marquinho, dessa equipe maravilhosa. E exerci, obviamente, como menino de rua, diversas atividades. Vendi picolé, encaixei sapato, etc, etc. E, obviamente, como todo menino pobre, além de ir para a escola para tentar aprender alguma coisa, eu era um aficionado pela merenda escolar. E quando o Marquinho me falou, na época, sobre um projeto que eles desenvolveram, que era chamado, como era o nome? Era degustação. Degustação. Eu falei assim, mas que negócio fantástico. Salvo engano, os pais de alunos marcavam um dia para ir lá verificar a merenda, ou comer a merenda, né, para avaliar a qualidade da merenda no que diz respeito a sabor, obviamente, se está boa, se não está boa, né? E aí, cá para nós, viu, Marquinho? Você que ficou emocionado com o abraço do pai, eu também já tive a oportunidade de me sentir muito emocionado por diversas vezes, especialmente nessas visitas que nós fizemos às escolas em lugares, vamos dizer assim, bastante precários, em comunidades muitas vezes, em que os alunos estão simplesmente, os professores também, porque eles precisam receber esse feedback. Eu não estou aqui, ou não estaria aqui, se não tivesse tido uma educação pública de qualidade, se um professor não tivesse acreditado em mim. Eu tenho, assim, a palavra é uma gratidão por esse professor muito grande. Tive até uma surpresa de
no meu aniversário agora de 50 anos. A Naila foi uma das organizadoras desse processo, ter a oportunidade de encontrar esse professor 30 anos depois, mais de 30 anos depois, lá no Rio de Janeiro, dar um abraço nele, professor Gardel de Matemática, ele é a esposa, né? Mas enfim, para dar um feedback para os professores e para passar algumas palavras para os alunos dessa região de que é possível, através da educação, transformar a sua vida, porque foi a educação que transformou a minha vida. Então, assim, mais do que palavras soltas ao vento, eu acho que a força do exemplo, ela realmente é arrebatadora. E eu tive a oportunidade de receber abraços dos alunos, dos professores, de perceber a emoção dos professores, que me enriqueceram de tal maneira, foi um feedback tão fabuloso, que se eu tivesse que fazer isso, eu faria novamente, né? Obviamente, quando eu falo eu, é o Tribunal de Contas, é porque eu tive essa oportunidade maravilhosa de estar à frente da instituição durante esses 2 períodos, porque nada paga aquele momento de retorno, de confiança e, sobretudo, de resgate de um sonho que muitas vezes acaba sendo perdido por um jovem e pelos próprios professores, que lamentavelmente ainda não têm o apoio político que eles precisam ter. É uma profissão que precisa ser evidentemente reconhecida e que o Tribunal de Contas tem, nesse momento, um papel decisivo nesse processo. Tá? Então, gostaria só de fazer essa correção aí do meu currículo para inserir aí venda de picolé, engraxar sapato, etc. Mas o resto está valendo. Só omitiu que era vascaíno. Ah não, falei logo de cara, estou feliz da vida por causa de ontem. Minha gente, eu vou passar para a Naila aqui, porque ela tem, coisa rápida, 2 minutos, não vai passar disso, mas ela tem ela tem uma informação para passar para vocês, mas eu já gostaria desde já de agradecer a paciência de vocês. E, ó, tem 2 colegas lá do Tribunal de Contas, eu gosto de apontar, o Pavan, que é o atual assessor da presidência, né? Então, quem quiser, por exemplo, na ponta do lápis, o aplicativo, podem ficar à vontade, porque o Pavan, ele está disponibilizando, né, Pavan? Como eu já fazia, o aplicativo de forma, obviamente, não só gratuita, mas total, ou seja, com os programas fontes, com os algoritmos, o pessoal da área de tecnologia sabe bem como é que é isso. Bom, por fim, muito obrigado pela paciência de vocês. E a história continua, não é? 2017, 2018, na ponta do lápis foi o projeto prioritário da presidência do Dr. Cláudio. Agora é a hora da consolidação do Na Ponta do Lápis. Nós continuamos na consolidação do Na Ponta do Lápis e avançamos mais ainda no controle social. O tribunal agora, isso agora virou uma marca do tribunal, ou seja, o desejo de fazer com que a comunidade como um todo, com que a sociedade como um todo se aproprie dos dados e que nós, Tribunal de Contas e a sociedade como um todo, hajamos de forma conjunta no sentido da otimização desses resultados. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, que é 1 minutinho, a nova ferramenta que nós vamos lançar agora, no mês de outubro. E uma nova ferramenta também para estar disponível para o Brasil inteiro, para os diversos tribunais.
Federal de Minas, não é, tentando trazer a gestão e o acompanhamento da gestão na palma da mão do cidadão. Muito obrigada a vocês.